aqui hoje para mais um conteúdo importante a respeito do processo educacional na adolescência. Estou aqui para falar com você, pai, e você, mãe, que são os maiores, os melhores influenciadores na vida do seu filho. Mas antes do conteúdo, eu quero dizer a você que em algum local aqui desse vídeo tem um local para você acessar o meu site e lá encontrar toda a minha rede social, YouTube, Instagram e também o Facebook, onde eu posto todas as quartas, quintas e sextas-feiras conteúdos novos, bem específicos nessa faixa etária. Também toda segunda-feira eu estou em uma live às 8 horas da noite na minha página de Facebook. Esteja comigo nessa live para interagir em conteúdos muito interessantes. Deixe seus comentários, faça sua inscrição, curte e receba todas as notificações das minhas novas postagens. Também aqui abaixo, em algum local da minha página, aqui nesse conteúdo, você vai encontrar um link onde você clicando, você pode baixar gratuitamente o meu e-book Como se comunicar com seu filho, até mesmo quando ele não te ouve. Esse e-book vai lhe ensinar uma comunicação fantástica, com palavras e sem palavras com o seu filho, ok? Depois de baixar o e-book, escreva seus comentários para que eu saiba que você já está colocando em prática e colhendo os resultados. Hoje quero falar com você sobre algo importante na vida do seu filho. O tema de hoje é: cultive gestos e prazeres simples. Isso mesmo, gestos e prazeres simples com o seu filho que está nesse processo da adolescência. Quando nós temos a observância, olhar, perceber quem de fato é o nosso filho, reconhecer os verdadeiros, reais interesses dele, aquilo que ele gosta, que ele sabe que dá prazer, que os olhos dele brilham, os olhos brilham, então há algo muito diferenciado, há algo ali que você pode perceber, captar, ter um entendimento com profundidade. E esse formato, esse interesse que o seu filho tem, muitas vezes são situações muito simples, são ações básicas do dia a dia dele. Às vezes ele tem interesse em determinada música, às vezes ele tem interesse em determinado tipo de jogo, videogame, pode ser que ele goste de falar dos amigos, pode ser que ele aprecie certas coisas da culinária, pode ser que ele aprecia certos desenhos, direcionamentos. Eu mesmo conheço muitos jovens que gostam de mangá, de animes, tem alguns até românticos, tem alguns que gostam muito de aventura, outros gostam muito da natureza. O que seu filho realmente gosta, você precisa captar, esmiuçar esses interesses. Para isso, você pai, você mãe, precisa, como se fosse assim, sair de cena, dar um passinho para trás para ampliar sua audição e ouvir um pouco do que seu filho conversa com os amigos dele. E também para visualizar o que tem lá no quarto do seu filho, de um modo que você observe se ele está lendo um livro, que tipo de livro é. Não esses livros orientados pela escola, eu digo de um livro que ele tenha escolhido. Eu sei que nos dias de hoje é difícil um filho muitas vezes selecionar um livro, mas eu vejo muito nas escolas, os jovens, principalmente lá no ensino médio, as meninas e até os meninos com livros assim, ó, pasmem, mas estão lendo sim, livros desse tamanho aqui, de 400, 500, 600 páginas. E são livros de ficção, são livros de aventura, são livros que, sabe, meio que transportam, né? Teletransportam, vamos dizer assim, o pensamento desse jovem para outros ambientes, outras realidades. Você precisa conhecer que tipo de interesse também na literatura o seu filho tem. Se o seu filho está escolhendo certos livros, certas músicas, certos tipos de games, até mesmo certos tipos de amigos, ali já denota, direciona que tipo de interesse ele tem. Quando você conhece essa realidade, porque assim, nós desejamos muitas coisas para os nossos filhos, nós direcionamos, nós
queremos certas ações do seu filho, vão sim mostrar, revelar para você o que de fato, sabe, capta o interesse do seu filho. E quando o pai ou a mãe se organiza para também agir dentro dos interesses do filho, esse filho se torna mais íntimo. Por isso eu disse no início, cultive gestos e prazeres simples. A leitura de um livro, por exemplo, é um prazer simples. Aparentemente, parece ser tão simples, mas se nós formos observar, não é tão simples assim. Porque como que você pode cultivar esse prazer simples com o seu filho? Por exemplo, lendo o mesmo livro que ele lê, ou partes, fragmentos desse livro, ou uma resenha, algo desse livro que dê para você a oportunidade de conhecer aquela história ou conhecer o autor daquele livro e que você tenha ali uma informação, um conteúdo para conversar com o seu filho a respeito disso. Nas escolas em que eu atuo, eu vejo muito isso. O jovem acabou de ler um livro ou está no processo e fala com o outro: que página que você está? Ah, você viu que ela já fez isso? Ah, você viu que ele já aconteceu tal coisa lá na situação naquela história do livro? O jovem tem uma necessidade de estar inserido em outros tipos de ambientes, em ter novas realidades, que mexam ali em sentimentos, em pensamentos, que cultive novos tipos de emoções. E se você faz parte disso, conversa com seu filho sobre o livro, mas precisa ter conteúdo para isso. Ah, não gosto de ler. Então, pai, então, mãe, se você tem um filho adolescente, precisa estar inserido na realidade dele. Determinada música, eu não gosto daquele estilo de música, mas o seu filho aprecia. Ouça aquela música, entenda a letra daquela música, quem é o cantor, o que se passa, qual é a verdade que traz ali aquela letra daquela música. E isso diz muito de determinadas realidades para o seu filho e ele está com prazer nisso. Você precisa partilhar, estar com ele também nisso. Certos videogames, às vezes um pai ou a mãe compra determinados CDs de jogos e não se inteira o que exatamente aquele jogo traz de verdade para o filho. Mesmo que você não goste, se você não gosta de jogar, sente ao lado dele, assista, puxe uma conversa, colha informações do que se trata aquilo. Eu mesmo com meu filho, durante a adolescência dele, havia jogos que eu não tinha interesse em jogar e às vezes um estilo de música, certas palavras, as imagens que eu via ali que para mim pareciam inicialmente até assustadoras, mas a galera estava jogando e meu filho não podia ser uma pessoa fora do mundo, né? Então, ainda que eu não desse isso para o meu filho encontraria isso com os amigos. Então, foi necessário que eu me inteirasse da verdade daquele jogo, a toda uma história contada ali, a toda uma missão, a fases de cumprir missões ali, e há uma competição entre os amigos, em que momento você está, você já alcançou isso, quantas moedas você tem, quanto upou, né, passou de nível. Então tem uma conversa ali a respeito disso. Se você sabe do teor, do conteúdo desse jogo, e se tem até mesmo algo ali nocivo, tóxico ao seu filho, você terá a oportunidade de se comunicar, conversar com ele, dizer a ele o porquê determinadas características não são bem-vindas dentro do seu lar e muito menos no processo de educação do seu filho. Mas veja, o seu filho só vai lhe ouvir se ele perceber que você fala sobre aquilo com propriedade, que você realmente conhece sobre o que você está falando. Porque só dizer assim, esse jogo não presta, isso não é bom, é muito genérico e vago ao mesmo tempo. Porque na juventude, os argumentos sólidos, aquilo que realmente se justifica, é ouvido pelo nosso jovem. Principalmente quando os pais falam com ele com propriedade e sabe do que está falando, porque já teve ali uma experiência e colheu informações
E aí sim, pode dizer se é bom ou se é ruim para a vida do filho. Nos gestos simples, nessa simplicidade de algumas coisas dentro da sua casa, nós também, pai e mãe, não podemos esperar que o filho solicite: olha, me dá um abraço. Eu sei, adolescente não gosta que gruda muito, mas na verdade eles gostam de receber ações que mostrem carinho, amor e de que ele é notado, amado, acolhido e aceito do jeito que ele é. Então, às vezes um boa noite bem dado para o seu filho, não espere que ele vá dizer um boa noite, vá você, para que você fazendo, na medida em que você faz essa ação, o seu filho vai ter um dia a falta do seu boa noite e vai ter interesse em dizer o boa noite também. É um processo de educação. Você ensina através da sua ação. E nesse gesto simples de um boa noite, pode ser que o filho goste de um abraço, pode ser que ele goste de um boa noite mais distante, pode ser que ele queira que você vá sim até a cama dele ou ele venha até a sua. Descubra o jeito, o gesto, a simplicidade de um boa noite que mais agrada ao seu filho. Mesma coisa no bom dia, mesma coisa no momento de uma refeição. O filho tem prazer em situações simples, sim, junto a seus pais. Assistir o game, ouvir a música, assistir um filme, ir a um cinema juntos, partilhar de alguma série que seu filho esteja assistindo. Então, às vezes você não assiste a série, mas você vê partes daquela série, conversa com o seu filho. Então, nos gestos simples e nos prazeres simples, é possível você mostrar ao seu filho o quanto ele é amado e o quanto todo o conteúdo do repertório de vida do seu filho é de extrema importância para o pai e a mãe. Quando o filho percebe que você tem prazer nas coisas dele e age dentro da simplicidade em seus gestos e ali partilha de prazeres simples com o seu filho, você tem seu filho aqui, olha, na palma da mão. Ou seja, ele se torna mais íntimo, ele se aproxima mais de você, ele terá interesse em conversar com você, porque vai perceber que você não está de fora do mundo dele, sim dentro do mundo dele. Ele vai ter interesse em falar com você das coisas que o chateiam, que desagrada, inclusive. E quando ele está em relação na roda de amigos, fazendo coisas com os amigos, ele percebe que, embora você não esteja lá junto, na roda de amigos, no momento de conversa, de social, descontração e tal, mas ele percebe que mesmo você não estando lá junto fisicamente, ele percebe que você tem interesse no que está ocorrendo lá e que você quer partilhar, de conversar com ele situações inerentes, referentes a esse momento do social dele, ele vai se perceber mais ainda acolhido. Quando seu filho também perceber que no gesto simples de, por exemplo, receber os amigos dele em casa, na sua casa, e você permitir que esses amigos tenham um social dentro da sua casa, que os amigos dele são bem-vindos, é um gesto simples, apenas receber visitas. Visitas de quem? Do seu amigo. Você não recebe visitas suas do mundo adulto? Então, o seu filho jovem também tem visitas. E esses visitantes são bem-vindos. Perceba como as coisas vão reagindo ali, como as coisas estão se dando, as relações. Após a visita ir embora, num gesto simples de partilha, você pode conversar com seu filho e dizer: olha, fulano falou isso, nossa, que legal, que interessante, o seu amigo trouxe tal situação nova para você, compartilhou tal coisa, nossa, fulano é muito educado, gostei daquele seu amigo. Bom, aquele outro lá, ele bom de uma parte, mas de outra parte tem essa e essa característica aqui que eu não achei muito interessante. O que você acha, filho? Você acha legal o seu amigo ter passado por essa situação? Ter se colocado daquela maneira? Eu não apreciei muito. Então você abre ali a porta, uma possibilidade de estar inserido naquele real do filho, naquele social. E isso sim vai trazer dentro de uma simplicidade algo que se abre e aprofunda o seu relacionamento com o seu filho. Afinal, o que uma mãe ou um pai mais deseja é aprofundar um bom relacionamento com o seu filho.
E isso só vai se tornar possível a partir do momento que você tiver gestos e prazeres a partir da simplicidade com o seu filho. Eu digo algo simples, prazeres simples. Porém, se nós formos pensar nos resultados tão positivos que isso trará, não são tão simples assim. São bem profundos, são bem fortes, são bem, sabe, de força mesmo, para que o processo educacional na fase da adolescência do seu filho seja muito bem sucedido. Porque se o pai e a mãe são os pilares mestres de melhor e maior referencial para a vida do seu filho, então você estando inserido neste mundo, você tem campo aberto para influenciar, direcionar nas formas ali dentro das oportunidades, uma direção que leva o seu filho a um caminho bem sucedido, a um caminho próspero como um ser humano. E aí, quando passar essa fase do processo de adolescência, o que ficará retido para o seu filho serão as melhores lembranças, as melhores memórias que seu filho vai reter no sentido de: meu pai, minha mãe fez isso comigo, cantou comigo, jogou comigo, conversava comigo sobre os meus amigos, não me criticava ou julgava e sim me ajudava. Há uma grande diferença nisso. Então, as lembranças disso ficarão armazenadas para sempre. Serão os referenciais que seu filho levará adiante lá para a vida futura de adulto dele. Então, pratique gestos simples, prazeres simples, para que você possa colher resultados fantásticos na vida do diamante da sua casa. Então, a partir desse conteúdo, coloque para mim aqui nos comentários, você já pratica gestos, prazeres simples com o seu filho? Coloque para mim se você tem alguma dúvida a respeito disso, se você tem uma prática aí que deu certo, que você gosta muito de fazer com o seu filho. Os seus comentários são muito importantes, muito bem-vindos, porque eles também vão influenciar a vida de outros pais que precisam entender esse norte, esse direcionamento tão bem-vindo na vida de um filho. Então, seu comentário, a sua dúvida, a sua sugestão é bem-vinda e nas dúvidas eu terei prazer em lhe responder. Escreva para mim aqui nos comentários, ok? Não esqueça, baixar o meu e-book, curtir as páginas, se inscrever no YouTube e receber todos os meus conteúdos que eu tenho aqui postado para contribuir com a vida do seu diamante e com a sua vida também, pai e mãe. Afinal, o diamante da sua casa é o seu filho. Sempre digo isso, nunca, jamais esqueça. O seu filho é sim um diamante.